Boa noite, vamos chegando. A gente vai falar sobre inquérito policial. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Zé Márcio. Boa noite, professora. Tudo Tudo bom? jóia? Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço em nome do Fernando Bentes, em nome do Instituto de Direito Real. É um prazer ter um ex-aluno aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre inquérito policial, que é um tema tão importante, tão do seu dia a dia, né? Antes É de eu te verdade. passar a palavra, deixa eu só te apresentar para o pessoal, tá? Uhum. Gente, nós vamos conversar hoje com o José Márcio de Almeida Lopes. Ele é delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele é pós-graduado em Políticas e Gestão em Segurança Pública, pós-graduado em Ciências Penais e Segurança Pública e já concluiu 79 cursos na área policial pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. É um prazer enorme, viu, Zé Márcio, ter você aqui comigo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o inquérito policial. Então, eu te passo a palavra para você fazer aí as suas considerações iniciais sobre o inquérito, os requisitos do inquérito. Professora, eu que agradeço o convite seu, do professor Fernando, do Instituto de Direito Real. É um grande prazer estar aqui ao vivo, conversando com vocês. Saiba que eu estou sempre à disposição de vocês aí, foram meus professores, né, e se tornaram grandes amigos. Isso mesmo. A senhora, você falou que um pouco da minha profissão, e eu já trabalhei nas delegacias, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubá, na Delegacia de Polícia de Lima Duarte, na Delegacia Regional de Juiz de Fora, onde eu respondi pela sétima delegacia, pela repressão a roubos e pela Delegacia de Homicídios. Muita experiência, né, Zé Márcio? Ah, um pouco, né, Bastante, né? professora? E aí, o Eu acho que que você tem a me dizer sobre o inquérito policial? Ele é uma peça indispensável para a propositura da ação penal? Como é que funciona o inquérito policial? Explica um pouquinho para a gente. eu vou falar um pouco sobre o inquérito policial e vou dando exemplos do, do dia a dia, né? Eu acho que às vezes a gente vai falando sobre características, sobre a questão legal, Código de Processo Penal, legislação extravagante, mas eu, pelo menos quando eu estudava e estudo ainda, né, eu acho mais fácil quando você vê um exemplo de um caso concreto, né? Sem Que eu acho dúvida. fácil de você visualizar ali aquela questão. Até se um dia vocês quiserem, eu posso vir aqui falar sobre crimes em espécie. Que como eu trabalho já há muitos anos numa delegacia que eu sou o único delegado e a delegacia abrange é, 3 cidades, uma cidade um pouco maior, eu acho que a gente investiga qualquer tipo de crime, né? Costumam falar de injúria ao homicídio, né? Verdade, você é um clínico geral da delegacia, né? Já trabalhei também em delegacia especializada, né? Eu Uhum. trabalhei Vê um pouco de também. tudo, né? Já fui, trabalho hoje como uma espécie de um clínico geral, já trabalhei, da mesma forma, já trabalhei numa delegacia especializada. Então, o inquérito policial é o seguinte: qual que é o principal objetivo dele? É a colheita de elementos de informação, que nesse momento a gente fala elementos de informação, para apurar o quê? A materialidade e a autoria de um crime. E qual que é o destino dessa apuração? É o titular da ação penal, que é o Ministério Público, que ele possa ingressar em juízo com uma ação penal. A gente vê há um passado recente, né, que como é que funcionava a ação penal, né? Ela, se você abrir a capa do inquérito, né, ele tinha ali, eu falo dessa forma porque hoje em dia é tudo online, né? Tem a denúncia e logo em seguida o inquérito policial Uhum. acompanhava. Ou seja, aquele inquérito policial, aqueles elementos de informação coletados ali, propiciava ao Ministério Público ingressar em juízo com aquela ação penal. Então, quais que são as funções do inquérito policial? A gente fala muito nessa. Qual função? Essa função preparatória. Ou seja, o Ministério Público ingressar em juízo.
É isso que a gente está sempre falando. Mas também a gente não pode esquecer que o inquérito policial tem uma função preservadora. Ou seja, ele preserva a mim, a você, a todos os cidadãos que não tenham uma ação penal temerária proposta contra si. Quando a pessoa está respondendo uma ação penal, em regra, ela teve ali uma investigação anterior, onde foram coletados a materialidade, indícios de autoria, onde foram ouvidas testemunhas, onde o indiciado, em regra, foi ouvido, com a garantia de todos os direitos constitucionais a ele inerentes. Ou seja, ele não é simplesmente essa peça preparatória, ele também é uma peça preservadora de direitos. E uma Você peça... tem garantia de contraditórios, Márcio, dentro do inquérito policial? Não, nessa fase não. Por isso que a gente fala em elementos informativos. A gente fala em elementos informativos por quê? Porque são coletados sem o contraditório. Mas esse contraditório é feito posteriormente na fase judicial, né? Mas o advogado, ele tem acesso àqueles elementos de informação já coletados e que estão no inquérito policial, já formalizados no inquérito policial. E da mesma forma, ele tem o direito de acompanhar o seu cliente durante a oitiva dele. E esse procedimento, ou seja, esse procedimento é um procedimento administrativo, né? Ele ainda não é o procedimento judicial, que é posteriormente, e ele também não é um processo, ele não é um processo judicial e nem um processo administrativo. Ele é um procedimento administrativo. Mas por que ele não é um processo administrativo? Porque dele não combina nenhuma sanção. Ele é preparatório para o ingresso em juízo, que posteriormente a pessoa vai ser condenada ou não. Mas ele não é um processo administrativo, ele não combina nenhuma sanção. E é um procedimento administrativo sem uma ordem pré-programada de diligências. A pessoa sempre fala, o inquérito real, ele não tem uma ordem pré-programada de diligências. Por quê? Porque os crimes são diferentes, as formas da prática dos crimes são diferentes. Então, você inicia muitas vezes de uma forma e termina de outra. Às vezes, no meio, você precisa de fazer uma outra diligência, mudar uma diligência. Por exemplo, o pessoal sempre gosta de saber dos exemplos dos crimes de homicídio, né? Na grande maioria das vezes, o que nós temos? Nós temos o corpo, né? Foi localizado o corpo está ali, fulano de tal, foi localizado aquele corpo. E aí, o que é em regra? Aí a perícia criminal vai no local, coleta os primeiros vestígios. Quando é praticado com arma de fogo, geralmente coleta os estojos, se foi praticado com pistola. Se tem disparo de arma de fogo, mas não tem os estojos, já mostra que o crime foi praticado com um revólver, em regra, né? E o corpo é encaminhado para fazer a necrópsia. São os primeiros elementos que são levantados. Aí a equipe vai no local, começa a coletar as informações, houve testemunha, etc. Mas algumas vezes, professora, você tem os suspeitos e você não tem o corpo. Aí você fala, mas como isso? Teve um caso recente, por exemplo, que nós tínhamos a suspeita de quem que era a vítima, mas o corpo não tinha. Você tinha uma pessoa desaparecida e você tinha umas pessoas que tinham encontrado com ele. Mas você não tinha corpo. Você não tinha o corpo. Só esse senhor que estaria desaparecido. E essas pessoas que teriam estado com ele. Então, como é que você começa? A princípio seria um desaparecimento. Mas você vai vendo, você vai começa a investigação, você vai vendo que a pessoa chega num carro, a pessoa pega uma pá, a pessoa pega um lençol, a pessoa sai de carro de casa, a pessoa fica um tempo fora, a pessoa retorna para esse local, abre o porta-mala, limpa, lava aquele carro. Ou seja, você continua não tendo o corpo, você tem só aquelas pessoas que encontraram, mas você já tem agora o quê? A suspeita de um homicídio. E dá para indiciar sem corpo, Zé Márcio?
Esse caso tem a questão do homicídio sem corpo, né? Esse caso mesmo. Esse caso foi o seguinte: a investigação continuou, foi feita a representação pela prisão preventiva dos envolvidos, eles ficaram foragidos, foram para outro local, aí posteriormente retornaram, foi feita a prisão deles, eles foram ouvidos e levaram o pessoal até o corpo. E aí, deixa eu te Entendeu? perguntar uma coisa. O Ministério Público, ele pode requisitar alguma prova durante o inquérito policial? O advogado que está acompanhando a pessoa, né, o advogado de defesa, ele pode sugerir que a autoridade policial produza determinada prova durante o inquérito policial? Pode. A requisição do Ministério Público, ela pode ser feita desde o início, quando ele requisita a instauração de um inquérito policial. Durante a investigação, não é tão comum, ou ao final, já é mais comum. Entendi. Entendeu? É o mais comum. Como eu estou te falando, essa questão não tem uma ordem pré-determinada. Por exemplo, como eu estou te falando, geralmente a perícia vai no local primeiro para ver o corpo. Teve um caso recente também que nós trabalhamos o seguinte: a pessoa veio a falecer posteriormente, não teve perícia naquele momento, foi durante o desenrolar do inquérito, você tinha uma vítima que veio a falecer posteriormente e uma suposta testemunha. No final, nós precisamos fazer a perícia no local para ver o local que a vítima supostamente teria caído ou não. E, na verdade, quem seria uma suposta testemunha, na verdade, foi indiciada. Essa pessoa que inicialmente seria uma testemunha, na verdade, ela cometeu aquele crime durante uma... E então, esse caso é o seguinte: essa perícia não foi feita nesse momento inicial. Ela foi feita no momento final, praticamente. Tá vendo? São 3 casos, mesmo crime, homicídio. Cada um começou de uma forma, cada um teve um desenrolar de uma forma. Por isso que eu falo, não é um procedimento administrativo com diligências pré-determinadas, entendeu? É durante o desenrolar do inquérito. Agora, a senhora está falando com relação ao advogado. O advogado também pode apresentar um requerimento. Ele pode apresentar um requerimento de diligências. Aí a autoridade policial, o delegado, no caso, analisa se vai ser deferida ou não. Eu até hoje estava me recordando de um caso que eu trabalhei, também homicídio, que eu acho que fica mais fácil a pessoa saber. Um homicídio que já tinha sido apurado, estava na fase final, uma mulher até matou o cara com quem ela tinha uma relação extraconjugal, e esse cara tinha uma relação com essa mulher e com outras mulheres também, e já tinha sido apurado, materialidade, autoria, etc. E no final, o advogado chegou com uma mulher querendo que ela fosse ouvida, fazendo requerimento que ela fosse ouvida dentro desse inquérito. Só que o que na verdade se queria dentro desse inquérito? Por isso que o delegado analisa. Eles queriam tentar fazer prova de uma possível união estável. Eu indeferi essa oitiva. Essa oitiva não tinha qualquer relação com relação à apuração de autoria e materialidade. Eles estavam querendo utilizar aquele procedimento para outros fins. Foi indeferida essa abertura desse inquérito. E outra finalidade também, que a gente é menos mencionada, mas muito cobrada também em provas, também quem está no dia a dia no trabalho, é com relação a que o inquérito policial também serve para decretação de medidas cautelares durante a fase de investigação. Aí você fala, quais medidas cautelares? São medidas cautelares patrimoniais, por exemplo, você faz uma representação pelo bloqueio dos bens de um investigado, muito comum hoje em dia em homicídios, crimes de homicídio. Por quê? Porque tem aquela pessoa ali, tem aquele que sofreu aquele prejuízo, né? E posteriormente a gente faz essa representação pelo sequestro
pelo bloqueio dos bens do investigado. Aí foi muito comum bloquear e muito comum não bloquear, mas já tivemos sucesso em vários casos. E esse Igual bloqueio, a finalidade dele na própria ação penal ou seria uma posterior ação indenizatória no cível, decorrente da condenação? Na própria ação penal, porque hoje em dia, na própria ação penal, na sentença, o juiz tem que fixar um valor mínimo de indenização à vítima, né? Aí, esse valor mínimo, para isso serve esse bloqueio. Ninguém não está pensando lá na esfera civil. Não, eu imaginei que você estava pensando na esfera civil. Também, né? Também esse bloqueio serve para esse valor mínimo, pagar custos do processo, etc. Entendi. Teve um caso que nós trabalhamos, um autor, um certo crime, causou um prejuízo à vítima, não me recordo se era 4 ou 5 milhões. Nossa. Nós representamos pelo bloqueio dos bens, bloqueou, me recordo se foram 20 e poucos ou 30 veículos, casa, apartamento, terreno, foram bloqueados todos os bens dele. Então, é uma questão muito efetiva para a vítima, principalmente nesses crimes com prejuízo patrimonial. Sim, sem dúvida. Outra questão também são para medidas cautelares pessoais, ou seja, a prisão preventiva, a prisão temporária e também probatória. O inquérito policial serve de base para você decretar uma interceptação telefônica, por exemplo, você precisa de pelo menos materialidade e indício de autoria. Zé Márcio, você acha que, desculpa, com a implementação do juiz das garantias, isso vai alterar alguma coisa para vocês no dia a dia ali no inquérito policial? Vai alterar com relação a quem vai realizar essa análise, né? Uhum. Já até iniciou o juiz das garantias eleitorais. Ah, é? Eu até já vi sobre isso. Já começou o juiz das garantias eleitorais. E o prazo para a implementação do juiz das garantias é até dezembro desse ano, né? Uhum. Decretei do Supremo. Isso. Mas, voltando a essa questão, outras medidas probatórias durante o inquérito. Uhum. Medidas cautelares, probatórias, por exemplo, a busca e apreensão. A busca e apreensão, muitas das vezes, ela é fundamental. Um certo caso, uma vez nós investigamos de um homicídio, a gente tinha o corpo, a moto da pessoa parada próximo à propriedade e as informações chegavam que ele teria sido assassinado dentro dessa propriedade. Apresentamos pela busca e apreensão, fomos cumprir a busca e apreensão, chegamos no local, nos deparamos com o quê? Que a pessoa, o investigado negava que a pessoa estivesse tido ali. Uhum. Que o investigado negava que ele tivesse encontrado com a vítima naquele dia e que a vítima tivesse estado naquela casa. Durante o cumprimento da busca e apreensão, nos deparamos com o quê? Com a janela com a marca de um projétil, ou seja, teve um tiro ali naquela janela, e a cozinha com um cheiro muito forte de material de limpeza. Então você chegou na cozinha, aquele cheiro forte de material de limpeza, opa, fizeram uma limpeza nessa cozinha. Você já tinha toda aquela situação, e na cozinha, e você olhar, quando fomos olhar no meio do piso, ali naquela parte branca, né? Sangue. Marcas vermelhas. Para isso aqui vai ser sangue. Aí acionamos a perícia, fez a coleta, posteriormente comparação DNA. Primeira coisa que você faz é separar se é sangue humano, né? A primeira perícia feita. Feita a perícia, comprovado que se tratava de sangue humano, posteriormente feita a análise de DNA, comprovado que aquele sangue era da vítima que esteve ali dentro. Você vê aí. O Gomes está perguntando aqui, ó, se as medidas cautelares, vocês delegados determinam diretamente ou tem que necessariamente requerer ao juiz? Não, por exemplo, a condução do inquérito policial, ela é feita pelo delegado. Essa questão de intimação, da equipe ir a campo, fazer as entrevistas, ouvir as testemunhas, investigados, somos nós. Mas tem essas questões previstas na própria Constituição Federal de reserva judicial. Interceptação telefônica, por exemplo, depende de autorização judicial. Busca e apreensão domiciliar depende de autorização judicial. Então, como é que fala?
medidas cautelares que dependem da autorização judicial. Mas a condução do inquérito em si ela é feita pelo próprio delegado. Aí nós temos que saber separar isso. O que depende de ordem judicial, autorização judicial, ordem judicial, e o que pode ser determinado pelo próprio delegado. Por exemplo, a prisão preventiva e temporária só pode ser determinada pelo juiz. O delegado ele faz a ratificação da prisão em flagrante. Eu acho que vou deixar para falar a prisão em flagrante final. Se der tempo, eu falo mais especificamente sobre ela. Então, essa questão é o seguinte, que eu já te falei lá no início. A prova é aquela coletada posteriormente na fase judicial sob contraditória e ampla defesa. Na fase do inquérito policial, nós coletamos, somos chamados elementos informativos. O nome correto que pode cair uma prova, ou então o nome técnico são elementos informativos. E a polícia civil, ou aí a Polícia Federal, é a polícia judiciária, né? Somos a polícia judiciária. Na doutrina, tem alguns autores que fazem a diferenciação entre polícia judiciária e polícia de investigação. Que a polícia judiciária seria aquela que, como nós, que é responsável pelo cumprimento das ordens judiciais. É muito comum a gente estar na delegacia, chegar a um mandado de prisão, o juiz determinou que se prenda fulano de tal. Assim, quando a gente já não está esperando que o juiz manda, quando a gente não está esperando o mandado, geralmente é condenação. Chegou o mandado de condenação para a gente cumprir. Aí a gente determina, ou vamos lá realizar o cumprimento dessa prisão determinada pelo juiz, ou uma busca e apreensão, por exemplo, que o Ministério Público representou durante o inquérito, no final, que a gente não tinha conhecimento. A gente também vai cumprir. E a polícia de investigação é essa que faz a investigação dos crimes. Só que prevalece o entendimento que, na verdade, o nome seria só polícia judiciária, né? Que a polícia judiciária englobaria essa polícia de investigação. Com relação do início, a gente tem que saber também com relação, né, à atribuição, né? Aquele crime, de quem que é a atribuição, né? Houve um crime. De quem que é a atribuição? Primeira coisa é separar. Se for um crime militar, a competência para apurar é da autoridade de polícia judiciária militar. São crimes federais, a atribuição para apurar é da Polícia Federal. Aqui uma questão que eu acho importante a gente dizer, que a atribuição da Polícia Federal é apurar os crimes federais. Mas a atribuição da Polícia Federal, ela é maior. Ela tem uma lei 10.446, que prevê vários crimes de investigação pela Polícia Federal. Principalmente crimes de repercussão internacional e interestadual. Roubo, furto. Então, a atribuição da Polícia Federal ela é maior do que só a investigação de crimes federais, entendeu? E crimes também, vamos supor, se for crimes eleitorais, nessa fase que nós estamos, de quem que é a atribuição? Felizmente, o professor, na minha área de atuação, no momento, nos últimos anos, não. Não? Eu não, achei que felizmente não. Mais, principalmente no dia, na véspera, essa questão da boca de urna. Não, felizmente não. Eu tenho visto, em todo o país, eu tenho visto assim que eu acho que vem diminuindo, né? Essa questão, eu acho pelo rigor da fiscalização, pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, etc., e pela própria conscientização da população em relação ao voto, né? Verdade. Eu acho que, na verdade, esse é o fator principal. Eu acho que esse é o fator principal. Então, crimes eleitorais, de quem que é a atribuição? A atribuição, em regra, é da Polícia Federal. Só em cidades que não tem a Polícia Federal, a atribuição é nossa, da Polícia Civil. Por exemplo, eu estou falando que hoje, felizmente, nós não temos poucos. Mas no passado, há vários anos atrás, apuramos muitos crimes eleitorais referentes àquela questão, o crime é do artigo 350 do Código Eleitoral, com relação a aquela transferência fraudulenta que a pessoa de voto de um lugar para o outro.
A pessoa sim. mora num lugar e transfere para outro. Uhum. Há alguns anos atrás tivemos alguns inquéritos com relação a isso. Fomos nós que apuramos. E Uhum. remetemos ao juízo, ao Ministério Público Eleitoral e ao juiz eleitoral lá da cidade onde nós trabalhamos. E o recente que, como a investigação é, recentemente, um crime eleitoral que eu me recordo, tivemos, foi uma fraude na inscrição eleitoral. A pessoa se inscreveu, nós tínhamos uma falsa inscrição eleitoral em duas cidades diferentes. A Ó, mesma pessoa se inscreveu fraudulentamente em duas cidades, mas nós tínhamos o quê? Duas inscrições falsas e o rosto da pessoa. Essa pessoa não era nem a pessoa A e nem a pessoa B. Ela se inscreveu fraudulentamente com o nome A e nome B. uhum. Então, como é que é essa investigação? Aí começamos investigando, vamos investigando, contamos aí até com o apoio da Polícia Federal nesse caso, e conseguimos chegar em quem que era a pessoa. Essa pessoa se encontrava até presa e conseguimos apurar quem que fez essas duas inscrições fraudulentas perante a Justiça Eleitoral e comunicamos a outra, a outra, ao outro juiz eleitoral, né? Você vê Muito. que olha, É. A o atuação é muito crime grande, né? A gente não tem nem noção. não tem noção, porque e como que o crime acontece, né? Porque nesse caso, por exemplo, a gente não tinha praticamente nada, só tinha os dois nomes falsos e um rosto. Uhum. E a partir desses dois nomes falsos e esse rosto, tivemos que começar a trabalhar e chegamos no autor. Uhum. Crimes O, estaduais, né? Os crimes é. estaduais que a regra é na Polícia Civil, né? Uhum. E a Polícia Federal trabalha também em alguns deles. Zé Márcio, tem um aluno perguntando se quando o delegado ele formula uma representação para uma medida cautelar, se há necessidade de intimação do Ministério Público para ele emitir parecer antes dos Em regra, sim. dias. Em regra, sim? Em regra, hoje, as questões que nós fazemos, as representações que nós fazemos, elas em regra são remetidas ao Ministério Público e o Ministério Público emite o parecer, posteriormente é caminhado ao juiz, que pode concordar ou discordar, né? Então, por exemplo, com relação a essa atribuição, aí tá lá. Chegamos que foi um crime estadual. Tá sendo, não é um crime Uhum. eleitoral, não é um crime militar. Então, qual que é a atribuição? Na regra, é do local aonde foi praticado o crime Uhum. ou onde ocorreu o último ato de execução. Isso nas separações por cidades, igual nós temos, né? Mas, como há vários crimes, há delegacias especializadas. Como eu mesmo disse, eu já trabalhei na repressão a roubos e na delegacia de homicídios. Essa delegacia de homicídio de repressão a roubos, ela tem atribuição na cidade inteira. Ali já não é dividido por área. Uhum. Só tá entendendo? Igual eu, por exemplo, é a regra do local onde se consumou, para dividir por cidades, dessa forma. Mas há as delegacias especializadas também. É comum ter conflito, Zé Márcio, nessas atribuições? Se trata de mera irregularidade, né? Ah, sim. Se trata de mera irregularidade. Um caso, por exemplo, que, como eu estou te falando, você sabe como vai começar a investigação, você não sabe como vai se desenhar ali, como vai terminar. Por exemplo, o que é muito comum? Um, um caso de um homicídio que eu trabalhei uma vez. Começou como se fosse um homicídio. Começamos a investigação, tinha o corpo, etc. Chegamos no autor. Mas no final, foi ver o quê? Aquilo se tratava de um latrocínio. Aquilo, na verdade, não era um homicídio. A pessoa, ele matou aquele outro rapaz para subtrair bens dele, inclusive, como é que fala, foi localizado depois, o veículo, bens da pessoa com ele, etc. Mas isso só posteriormente. A gente não tinha como saber isso de início. Uhum. Aí a gente faz a remessa para a delegacia Especializado. de especializada em repressão a roubos. Começou com homicídio, mandar para roubos, que era quem tem atribuição para apurar o crime
de latrocínio. Da mesma forma, de cidade, por exemplo. Teve um caso que se iniciou da seguinte forma: apurando um crime de homicídio, você tinha a vítima, o, começou a investigação com a vítima, os investigados e tal. Começou numa cidade, foi ver que, na verdade, esses autores tinham torturado, cortado o cabelo, matado e colocado fogo no corpo dessa menina em outra cidade. Uhum. Aí, posteriormente, com essa investigação, no final, chegou nisso, foi remetido a essa outra cidade. Entendi. Igual um latrocínio, por exemplo, que nós trabalhamos também, foi um dos casos mais chocantes que eu trabalhei em todos esses anos. Teve a cidade onde que tinha o corpo foi deixado no local, os corpos foram deixados no local. Esses indivíduos passaram saíram de uma segunda cidade e as vítimas e os suspeitos eram uma terceira cidade. Ou seja, vítimas e suspeitos de uma terceira cidade, os corpos encontrados em uma segunda cidade e eles foram vistos de uma terceira cidade. Então, é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Esse caso choca por vários motivos e uma questão, o seguinte, o latrocínio, que é aquele, popularmente falando que é roubo seguido de morte, né? Uhum. Ele é um crime de ocasião. A pessoa vai cometer um roubo e durante esse roubo, por vários motivos, entre eles, por exemplo, se a vítima reagiu, a pessoa acaba matando a vítima, o autor é reconhecido, entre outros motivos. Esse não. Esse eles saíram num sábado para praticar um latrocínio. Com Eles saíram essa intenção, já de matar. com essa intenção. Nós vamos roubar e nós vamos matar a pessoa que nós vamos roubar. Nossa. É. E infelizmente tinha uma criança junto que eles executaram posteriormente. Tanto que eles responderam no tribunal do júri pelo roubo seguido de morte e pelo homicídio para assegurar a impunidade do outro crime. Então, Pesado, né, Zé Márcio? Você deve ver muita coisa difícil no seu dia a dia, né? Esse foi um caso bem complicado, muito chocante, né? Chocante, mas o autor principal foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Então, vamos lá, as características desse inquérito policial. Nós temos que lembrar que o código é de 1942, né? Então lá está que ele é escrito ou datilografado. Uhum. Mas agora ele passará a ser, pode cair na prova essa característica, né? Mas ele passará a ser todo online, né? Ele, acho que no nosso estado aqui, em Minas Gerais, né? Um prazo de no máximo 1 ano, 6 meses, ele vai passar a ser todo online. O Existe TCO que eu tenho possibilidade de gravação de algum ato dentro do vai inquérito? ser, já pode ter gravação sim. Por exemplo, é muito comum a gravação quando há confissão. Geralmente, quando há confissão, a gente digita, a pessoa assina e tal, e a gente costuma gravar também. Entendeu? Entendi. Posteriormente vai passar a ser tudo gravado, porque ele vai passar a ser todo online. Você acha que isso vai ser benéfico? Vai ser vantajoso para vocês? Vai porque é tecnologia, né, professora? Só Tecnologia é facilita, né? importante, Eu não facilita. sei, eu não voltaria jamais para os autos físicos. Eu estou muito feliz no PJE como advogada. Aí, Facilita demais. é um exemplo que a senhora está dando de sucesso, né? E o processo penal também vai ser dessa forma. Eu A acho que a gente tem falhas, a tecnologia gente está aí tem para problemas a ajudar. serem resolvidos, mas é muito melhor do que pior, na minha opinião. Só da gente não ter que ficar indo ao fórum, ficar balcão de secretaria de vara, aguardando, perdendo um tempão, eu já acho uma vantagem Você enorme. lembra, A né? videoconferência, também acho as audiências por videoconferência ótimas em alguns casos, né? Outros não, mas... A gente se encontrava muito no fórum, né? Em casos, por exemplo, como violência doméstica, né? As audiências por videoconferência ajudam muito. Dão uma proteção, uma segurança à vítima muito grande. Sim, não tenho
não tenho dúvida. Mas tem as suas questões, né? Tem as suas barreiras aí a serem vencidas, sem dúvida nenhuma. Como tudo na vida, tem os prós e contras, né? Sem dúvida. Então, esse procedimento, ele é um procedimento sigiloso também, o inquérito policial. Porque, às vezes, o sigilo depende o sucesso da investigação depende do sigilo. O sucesso daquela diligência depende do sigilo. Sim. Então, aí você vai falar, mas o advogado? O advogado tem acesso aos procedimentos já formalizados no inquérito. Só com procuração anexada aos autos, Márcio? Você precisa anexar a procuração no inquérito? Como é que funciona isso para o advogado? Só quando tem medida sigilosa dentro do inquérito. Fora isso, não há necessidade. Entendi. E com relação a quando há organização criminosa, investigação de organização criminosa, e o juiz decreta sigilo, o acesso também depende da autorização judicial, quando há investigação de organização criminosa. Aí, então, esse sigilo, muitas vezes, a gente esbarra com qual questão? Com a questão seguinte, até da família da vítima, muitas vezes, que você tem que resguardar aquele sigilo, você não pode falar qual a diligência que vai ser realizada para você ter êxito naquela diligência, uma prisão, uma busca e apreensão, e a família quer saber o que você já fez. E você não pode falar o que você vai fazer, o que você já fez, e a pessoa fica achando que não está sendo feito, a investigação não está andando, e você não pode falar. Isso acontece muito. Não, imagino, porque a família da vítima deve ficar desesperada, né? Muitas vezes fica desesperada e ela quer saber e você não pode falar, né? Você não pode falar justamente para a questão do êxito daquela investigação, né? Sim, sim. O sigilo é uma garantia, né? Mas muitas vezes é complicado. Outra questão também que eu estou falando é um procedimento inquisitorial, né? Que nessa fase não tem ampla defesa e o contraditório. Ele é discricionário, né? Com relação à condução do inquérito pelo delegado de polícia, de acordo com um caso concreto. Já falei de alguns casos aqui. Você me perguntou com relação ao advogado requerer uma diligência ou outra, que o delegado pode indeferir ou não. É um procedimento oficial, ou seja, feito por um órgão do Estado, conduzido por uma autoridade do Estado, que é o delegado de polícia. Um procedimento oficioso, que o delegado ele tem o dever de agir de ofício, quando você está presente em uma ação penal pública incondicionada, né? Chegou lá para mim, chegou na minha tela lá, homicídio. Eu tenho o dever de instaurar aquele inquérito policial. Chegou lá, homicídio, igual recentemente, um fulano deu uma facada no ciclano e foi morto. A gente já instaura o inquérito policial, começa a ouvir, no final apurado, que um matou o outro por causa de uma camisa. Um rapaz rasgou a camisa, ele tinha comprado uma camisa para ir na festa, chegou, mostrou para o colega, ele rasgou a camisa dele, o outro correu em casa, pegou uma faca, deu uma facada nele, pegou no coração. Meu Deus. Por causa de uma camisa. Nos crimes de ação penal pública, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida que me veio aqui na cabeça agora. O delegado ele pode aplicar o princípio da insignificância na fase de inquérito? Então. Não nesse caso, obviamente. Não. Nesse caso, não estou dizendo desse caso, mas isso me veio à cabeça, assim. Então, é possível? É uma questão divergente na doutrina e na jurisprudência. Principalmente na doutrina, né? Entendeu? Mas tem vezes, assim, que se aplica, sim. Por exemplo, a pessoa é pego lá com... como é que eu posso explicar um caso? O cara, outro dia, um capacete velho que o cara pegou
capacete que não tinha valor nenhum, então a pessoa não tinha passagem nenhuma, não tinha questão nenhuma, cumprido aqueles requisitos do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Eu não vejo problema de aplicação, mas é uma questão Que é que divergente. é, que é divergente. Aí a questão que eu tô falando, aí eu tenho que agir de ofício quando eu vejo, por exemplo, um caso de homicídio, um caso de roubo, um caso de furto, etc. Mas crime de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação, ameaça. Eu dependo da manifestação da vítima. Uhum. Ação penal privada. Eu dependo do requerimento da vítima. Exemplo, calúnia, por exemplo, difamação. É um procedimento, o que é o inquérito policial? Ele é um procedimento indisponível. Eu, a partir do momento que eu instauro o inquérito policial, eu não mando arquivar ele. Eu manifesto para o Ministério, pelo arquivamento junto ao Ministério Público, que pode acatar ou não. Ah, entendi. Então, quem determina o arquivamento ao final é o Ministério Público, É diante o do Ministério parecer da Público. autoridade policial. Que ele pode concordar ou não. Você Por exemplo, pode recentemente. fazer um desindiciamento? Você indicia a pessoa e depois você, não sei, colhe alguma prova nova que Aí muda a eu sua comunicaria ao Ministério conclusão? Público, né? Eu comunicaria ao Ministério Público. Eu Entendi. nunca tive um ensino, mas se eu acontecesse comigo, eu comunicaria imediatamente ao Ministério Público. Entendeu? Uhum. Eu não estou trabalhando para cometer qualquer tipo de injustiça. Uhum. Entendeu? A gente, a Polícia Civil, trabalha para colheita de elementos de informação visando apurar a autoria e a materialidade de forma parcial. Se acontecer alguma coisa disso, a gente comunica imediatamente. Eu, por exemplo, comunicaria imediatamente. Entendi. Então, por E numa exemplo, situação teve de um caso. legítima defesa também? Desculpa, Zé Márcio, te interrompi. Mas numa situação em que você está lá investigando e aí você conclui que o crime foi praticado em legítima defesa, você também comunica ao Ministério Público para ele pedir o arquivamento? Exa- Exatamente. A gente, porque é outra questão também divergente também com relação a isso. Se o delegado pode ou não analisar essas excludentes de licitude. É divergente. Mas eu não vejo que se está ali uma legítima defesa clássica, provada, que não há dúvida, Uhum. não há dúvida, está ali provado legítima defesa, que você forme isso ao Ministério Público, né, no relatório final. Mas a gente, tipo assim, eu não posso mandar arquivar, eu manifesto, formo isso no relatório final. Por exemplo, um caso agora, como é que começam as coisas? Começou um caso, um corpo encontrado, que seria, que teria sido vítima de um homicídio, e fulano de tal foi morto, a família foi morto, a família achando que tinha sido falava sobre várias pessoas que teriam tido encontrado com ele e tal, e começamos a ouvir várias pessoas. Ouvimos várias pessoas, essas que ele falaram que tinha problema com ele, mas não tinha nenhuma relação, a gente não encontrava nada, quem tinha encontrado com ele naquele último momento, quem falava que poderia estar com ele não estava. E tal, vem o laudo de necrópsia, morte natural. Não tinha indício nenhum de crime, Uhum. entendeu? A gente manifesta para ele que ele seja arquivado. Uhum. Você vê, começou a princípio como um homicídio, terminou como um fato atípico. Sim, Então, o início você não tem o final, você nunca sabe como é que vai ser o verdade. final. No caso de uma denúncia anônima, Zé Márcio, como é que fica? Você pode apurar preliminarmente antes de ver assim, se é o caso de instaurar o inquérito ou não? Como é que fica essa Eu sempre situação? apuro. A notícia é crime qualificada que fala, né, na doutrina, a denúncia anônima. Toda denúncia anônima que chega para mim, eu mando verificar para saber se eu instauro um inquérito ou não. Uhum. Por exemplo, muitas eu não instauro porque é apurado que aquilo ali não tem qualquer base. Que uma pessoa fez contra outra, numa briga, num problema familiar, Uhum. etc. Outra já não. Por exemplo, chegou uma denúncia anônima para a gente de um cárcere privado. Na mesma hora, eu mandei atrás. E fizemos, como trato de crime permanente, fizemos a prisão do autor. Ele prendeu a mulher de casa, pra você ter uma ideia, ele quebrou a cama, o estrado, ele pegou e
colocou nas janelas, nas portas da casa. Nossa. Não, a denúncia anônima ela é muito importante. Ela, muitas vezes, já teve caso, por exemplo, da gente apurar uma violência doméstica de um padrasto contra uma enteada, graças a uma denúncia anônima que foi feita. Então, ela é muito importante, mas ela tem que ter uma verificação preliminar. Ela não justifica a instauração de um procedimento de pronto, né? Uhum. Por isso tem a verificação preliminar de investigações ou diligências preliminares que a gente fala. Entendi. E eu acho que aqui a gente, como é que fala? Se quiser que eu fale um pouco sobre a prisão em flagrante, eu falo pelo horário Não, aqui, porque... a gente tem um tempinho ainda, mas não Então, muito. tá. É porque o seguinte, porque com relação às formas de instauração do inquérito policial, né? Uhum. Porque como é que ele é instaurado? Ele é instaurado às vezes de ofício. Eu tenho conhecimento lá da... Chegou para mim lá que teve encontrado um corpo, um furto, um roubo, eu instauro ele de ofício. Eu instauro ele através da requisição do Ministério Público ou do juiz. A requisição do Ministério Público é muito comum em crimes que envolvem criança e adolescente. Geralmente eu procuro o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar informa o Ministério Público requisita a gente para que a gente instaure esse inquérito policial. Uma notícia oferecida por qualquer do povo, geralmente, como é que é essa notícia? Geralmente é muito questão em relação ao tráfico de drogas, a pessoa chega na delegacia informando que está ocorrendo um tráfico de drogas no local tal, e a gente passa aquela investigação, iniciar aquela investigação. Ou auto de prisão em flagrante delito, que é a chamada notícia crime de cognição coercitiva, né? Uhum. Como é que funciona, em regra, esse auto de prisão em flagrante delito? Por exemplo, um corpo encontrado lá onde que eu trabalho, foi encontrado um corpo nos fundos de uma residência. Esse corpo foi verificado que se tratava de uma pessoa lá da cidade e alguém teria visto eles com esse casal da residência momentos antes. E cadê o casal da residência? O casal não estava no local. Começamos a diligência para localizar o casal. O casal foi localizado, preso em flagrante. Como é que é lavrado esse auto de prisão em flagrante, nesse caso de homicídio, por exemplo? Você ouve o condutor, que é o policial militar, que conduz o preso, e nesse caso os presos, a autoridade policial. Você ouve as testemunhas, nesse caso, as testemunhas que viram eles chegando no local, que viram a vítima passando com os autores, e nesse caso você ouve os autores. Se fosse um caso, um exemplo, lesão na Maria da Penha, após a oitiva testemunha, você ouviria a vítima. Ou você ouve o ofendido, você ouve o investigado, nesse caso os investigados. Você ouve os investigados, dando eles o direito de permanecer em silêncio, ser acompanhado por advogado e tal. E o delegado, com a oitiva do condutor, da testemunha ou testemunhas, da vítima, quando há vítima, e do conduzido, e com a apreensão dos materiais, exemplo, tráfico de drogas, foi apreendido pasta base de cocaína, foi apreendido maconha, prisão em flagrante por porte de arma de fogo, posse de arma de fogo, apreensão da arma de fogo, e sendo encaminhada a arma de fogo, ela é encaminhada a um laudo de constatação da prestabilidade e eficiência da arma de fogo. E a droga, aquele laudo preliminar. Para você fazer o flagrante, você precisa de um laudo preliminar com relação à droga. O laudo definitivo é só posteriormente. O delegado analisa, com isso tudo, ele analisa se ratifica ou não a prisão em flagrante. O delegado, nesse caso desse homicídio, eu fiz o ratificador, fiz o despacho ratificador, ratificando aquela prisão em flagrante. O preso, posteriormente, é emitido as notas de culpa, né, que a gente está no processo penal, a gente tem lá a nota de culpa, ele assina a nota de culpa, os presos assinam a nota de culpa, os presos passam por exame de corpo de delito, são encaminhados ao presídio e aquela prisão é comunicada, hoje em dia tudo online, né? Ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, quando ele não tem
advogado, né? Entendi. É bem Então, mais rápido, né? Online. o inquérito policial pode começar por portaria ou pelo auto de prisão em flagrante delito. É rápido, assim, é rápido falando aqui, mas depende Do do caso procedimento concreto. específico. É, mas a partir daquilo ali, você continua com a investigação ou ela terminou ali. Ela terminou ali. Teve casos, por exemplo, que a gente trabalhou um homicídio, por exemplo, que a gente ratificou a prisão com base nos depoimentos testemunhais que tinham. Mas, posteriormente, nós encaminhamos o carro para a perícia, foi feita a análise do carro, o carro foi visto que no veículo ele estava completamente manchado de sangue, o veículo estava completamente manchado de sangue, foi feita o local por onde, vimos por onde aquele investigado, posteriormente indiciado, passou. Então, tudo isso foi posteriormente. Essa ratificação foi feita com base no depoimento das testemunhas. Posteriormente, fizemos várias outras diligências de campo, etc. Então, ela dá início a esse Todo procedimento. inquérito. A pessoa pode ter, por exemplo, a prisão não ratificada. Uhum. A pessoa chegou lá, esse aqui seria um investigado, o que tem contra ele nesse procedimento? Não tem. Não tinha um caso, por exemplo, não tinha nada contra o rapaz nesse primeiro momento, tinha só falado que, não me recordo se tinha encontrado, o que era, não tinha praticamente nenhum elemento ali com relação a essa pessoa que levasse ele à prática daquele crime. Então a prisão em flagrante não foi ratificada. Posteriormente, como continuamos a investigação, aí que chegamos a uma pessoa que teria visto, aonde que ele estava, com quem que ele foi visto, qual a relação que ele tinha com essa pessoa. Na verdade, foi uma mulher morta, que ele matou ela. Na verdade, ele matou para roubar um dinheiro dela. Na verdade, foi um latrocínio, entendeu? Uhum. Existe um prazo máximo de duração do inquérito policial? Então, o prazo do inquérito policial, em regra, qual que é? É o prazo de 10 dias, né? Ele estando o investigado indiciado preso e 30 dias solto. Esse prazo de 30 dias ele pode ser prorrogado, Uhum. teoricamente ad eterno. Mas já tem decisão de tribunais superiores mandando trancar inquéritos policiais com muito tempo de tramitação. Mas também a carga de trabalho é imensa. Muitas vezes demora muito tempo, porque é uma carga de trabalho muito grande. E esse prazo também que eu falei, é o prazo de inquérito policial dos crimes estaduais, porque preso na crimes federais são 15 dias. Já com relação a inquéritos policiais militares, são 20 dias o investigado preso, o inquérito tem que terminar em 20 dias, o investigado preso, e 40 dias o investigado solto. Crimes da lei de drogas, da lei 11.343. O prazo é 30 dias quando o investigado está preso, podendo ser prorrogado por igual período, e 90 dias quando o investigado está solto. Quando Então, quando o investigado está preso e há necessidade de dilação desse prazo, é possível que se requeira a dilação desse prazo? Ou ele tem que ser solto? depende, hoje em dia tem na lei de juiz de garantias vem falando prorrogação por 15 dias, Entendi. quando ele tá preso, entendeu? Mas Uhum. depende da diligência também, né? O juiz tem que analisar ali no caso se aquela, como é que fala, aquela diligência está causando alguma coação, legalidade ali naquele prazo de prisão, né? Porque depende da diligência. Tem diligência que vai demorar muito mais tempo, né? Com certeza. Porque cada caso é um caso, Cada né, caso é Márcio? um caso. Cada caso é um caso. Realmente. E com relação às diligências que a gente faz, só para que ter como exemplo, preservação do local de crime, Uhum. apreensão de objetos. A apreensão de objetos pode ser objetos lícitos ou ilícitos. Por exemplo, uma vez aqui, também recordando aqui,
foi feita a apreensão, a gente tinha uma morte e tinha um boné no local do crime. Esse boné é de quem? Esse boné não é de ninguém. Opa! Então, teoricamente, esse boné poderia ser do investigado, né? Fizemos, a perícia criminal fez a apreensão daquele boné, chegou a informação de quem que seria e tal, continuou a investigação, conseguimos uma imagem dessa pessoa entrando num hospital com esse boné, que é o suspeito. Posteriormente, fizemos a prisão dele, ele confessou que foi lá para roubar e depois acabou matando o senhor a pauladas. Ou seja, um caso de apreensão de um objeto lícito. A oitiva do ofendido, que a oitiva do ofendido, em regra, é muito importante, né? Sim. Por exemplo, no caso de Maria da Penha, por exemplo, né? Tem ali Fundamental, né? fundamental. A oitiva do investigado. E aí pode ser Ele pode... acompanhado do advogado, no caso, né? Sim, Na sim. oitiva. Pode ser acompanhado do advogado e ele também tem se ele quiser se reunir anteriormente com o advogado também, ele pode, entendeu? Entendi. Ô Zé Márcio, foi um prazer enorme, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu fui falar sobre o prisão em flagrante, eu acho que foi importante, né, falar assim rápido, né? Não, mas foi importante. Vamos ver se a gente marca uma outra live para a gente conversar melhor sobre a prisão em flagrante, sobre outros temas, porque realmente é um prazer te ouvir a sua experiência profissional, vários casos, assim, que eu estou até curiosa para saber mais detalhes que você trouxe aqui para a gente, mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Então, vamos marcar numa outra oportunidade. Eu queria te agradecer demais, viu, pela oportunidade que você nos deu, agradecer ao pessoal que está assistindo e pode fazer aí as suas considerações finais. Não, professora, como eu disse no início, eu que agradeço o convite, seu convite, do Fernando, do Instituto aí. Como eu disse, foram professores que se tornaram amigos. Estou sempre à disposição, agradeço aos alunos que nos ouviram aí. Dizer que eu estou à disposição sempre aí, sempre que precisar, quiser que eu possa contribuir, é só me falar. É um grande prazer estar com todos vocês. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Zé Márcio. Obrigada, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço com Deus.